Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, as pessoas que nos visitam e que nos assistem em suas casas, nós temos debatido e discutido a reforma administrativa. É verdade que todo o governo precisa de uma estrutura para governar, de uma estrutura da sua confiança para governar. É sabido que em qualquer setor nós temos bons e maus empregados, e no setor público nós temos bons e maus servidores também. Em tudo, temos bons e maus vereadores, bons e maus policiais, bons, enfim, né? Isso é comum ao homem. Na reforma administrativa, e nós dizemos que é uma reforma, uma vez que quando o Executivo assumiu esse mandato, houve uma redução em razão das dificuldades financeiras que o município passava, tanto de número de cargos ocupados, quanto de secretarias existentes. E agora a reforma, então, uma vez que se alcançou um equilíbrio financeiro e a possibilidade de investimentos, enfim, com programas e recursos alcançados, né, para que pudesse se desenvolver mais a cidade e alcançar os objetivos do plano estratégico do governo, houve, então, a necessidade dessa reforma. Quando o Brasil estreou a República, nós tínhamos 8 ministérios. De lá para cá, houve uma mudança muito grande e hoje nós temos 39 ministérios. Eu não quero entrar no mérito se é necessário ou não, não sei. Cabe a nós fiscalizarmos se é necessário ou não. Mas, ao longo dos tempos, as 8 pastas do governo inicial foram para 9, viraram 10 com Getúlio, 11 com Juscelino. No final do governo militar, Figueiredo passou para 16 ministros. Com a redemocratização e a necessidade, é lógico, de fazer com que a aliança política fosse também contemplada, se passou Tancredo, na concepção de Tancredo Neves, né, depois, então, continuada por Sarney, o Ministério foi concebido com 23 ministros e que passou para 31 com Sarney, 34 com Fernando Henrique, 38 no segundo governo do Lula e, então, agora, 39. Sarney até operou com 17 ministros, mas complementou com 13 secretarias especiais que têm o mesmo primeiro escalão, como se diz. O que fez que multiplicássemos por 5 o número de ministros desde o início da República? A necessidade? Cabe, novamente, eu diria, a nós fiscalizarmos. É lógico que houve desenvolvimento, crescimento físico, crescimento administrativo, não se tem dúvida nenhuma. Há ainda a natureza da nossa estrutura política. Nas democracias mais estáveis do mundo, os governos constroem maioria com apoio de 3, 4 partidos. Hoje, o governo federal tem o seu apoio com 18 partidos. Então, também há a necessidade política, que não acredito que nós aqui possamos fugir dessa questão. Então, assim, não é possível saber se um número reduzido de ministros ou de secretários, só deixe eu concluir, vereador, e lhe dou uma parte. Se um número reduzido, se é possível, com um número reduzido, produzir eficientemente o resultado que se quer. Né? Não se consegue efetivamente ver se a máquina vai funcionar ou não, porque em alguns locais funciona com número reduzido e outros não. Por exemplo, no Reino Unido, que é um dos
mais desenvolvidos, que nós conhecemos, existem 18 ministros. Em Botsuana, 17. Todos gostariam de alcançar o desenvolvimento do Reino Unido, todos os países, e também acredito que todos os países gostariam de ver Botsuana desenvolvida, porque é o pior índice de desenvolvimento que nós conhecemos. A crítica vale para os estados e para os municípios da mesma forma, especialmente aqueles que vivem de repasses do governo federal. Hoje nós somos reféns do governo federal, porque um município grande como Pelotas também não possui recursos próprios para gerir a sua administração. O que devemos fazer, então? Exigir que se preste contas, exigir transparência. Isso sim, devemos sim. 39 ministérios, por exemplo, gastam 58 bilhões por ano. O novo governo, por exemplo, na época, novo governo do Tarso, o segundo governo, então, anunciou 26 secretarias. Sartori vai ter, fechou em 19 ou 20, não tenho certeza. E houve muita briga, mas o governo tem que explicar. Porto Alegre, o governo do PDT, também aumentou as secretarias, ao ponto da vereadora Fernanda Melchione, se não me engano, do PSOL, dizer que a reforma, e não houve contestação, incluiu um aumento de 8,5 milhões com cargos e comissões, o que iria de encontro às promessas que o prefeito tinha feito, o prefeito Fortunati. O governo, lá em Porto Alegre, tinha fechado o ano de 2012 com um déficit administrativo de 59 milhões. E muito é lógico que se deve com os gastos da administração, cargos, enfim. Mesmo assim, no final desse governo de 2012, aprovou um aumento para o governo novo de 8,5 milhões anuais, com CCs. Há uma distribuição de cargos para, é verdade, fazer um governo de coalizão. Foram criadas inúmeras secretarias. O governo Marrone, lá atrás, aqui em Pelotas, recebeu do governo Anselmo 10 secretarias e aumentou para 15. Já o governo Anselmo, anterior, lá, recebeu do Bernardo 10 secretarias e 6 órgãos. As secretarias permaneceram as mesmas 10. E os órgãos da administração indireta houve um aumento de 3. Então, reestruturação necessária para governar. Cabe a nós fiscalizarmos. O governo Eduardo Leite reduziu as secretarias no início, é verdade, e nós sabemos disso. Reduziu o número de cargos ocupados. Agora, necessitando reestruturar, como eu disse, pela capacidade financeira, por ter reduzido gastos, reduzido custos, mas agora precisando investir, precisando cumprir o seu plano estratégico com tudo que tem por aí e que vem por aí, é preciso reestruturar. Então, fiscalizem. Vamos deixar o governo trabalhar e vamos fiscalizar, sim, vamos exigir transparência, mas vamos deixar que a estrutura necessária para o serviço seja, ou discutir, debater, mas apontar realmente erros. Desculpem que eu precisava terminar, mas nós teremos tempo para discutir novamente.